Efésios capítulo 5, vamos continuar expondo esta carta, como nós já temos feito alguns domingos. Então abre aí Efésios capítulo 5, chegamos hoje ao verso 22 até o verso 24. Efésios capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, verso 22: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar. Precioso Deus, mais uma vez louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Obrigado, Deus, pelo livre acesso que temos a Ti. Queremos, ó Deus, nesse momento, colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos que estão viajando. Abençoa o Davi, que foi agora a Mossoró a trabalho. Abençoa o irmão Marcelo, que também está trabalhando. E os outros irmãos, ó Deus, também, que não puderam vir por necessidade de trabalho. Então, que o Senhor continue a guardar, cuidar de cada um deles, ser com os nossos irmãos que estão também enfermos. Continuamos a orar pela vida do nosso irmão Amarilson, que o Senhor continue dando força, vigor, fortalecendo ele cada vez mais, e que ele continue, ó Deus, servindo ao Senhor com toda alegria, para a glória do teu precioso nome. Também abençoa a Rosa, que tem cuidado dele, dá ânimo, força, vigor, e que ela continue ali firme como a sua auxiliadora, ó Deus, então fazendo aquilo que o Senhor espera dela. Dá força a ela, ânimo, e que toda a glória sejam dadas somente a Ti. Queremos, ó Deus, nesse momento também suplicar por nós, nesse tempo que vamos pensar na Tua Palavra, que o Senhor abra os nossos corações. Sabemos que abrir a Bíblia é muito fácil, difícil mesmo é abrir o nosso coração, e para que a Tua Palavra possa adentrar e transformar aquilo que precisa ser transformado. Então, em nome do nosso Salvador, nós suplicamos nessa noite que o Senhor venha falar a cada um de nós. Aplica a Tua Palavra de modo bem específico, de acordo com as nossas necessidades, pois o Senhor sonda o mais íntimo do nosso ser. Em nome do nosso Salvador é que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, temos um texto, acredito eu, conhecido pela maioria de nós, no entanto, um texto que não é aceito pela maioria de nós, não é? Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar alguns textos e verdades contidas nas Escrituras, e acredito que esse texto é um deles, devido exatamente a tanta deturpação que nós temos na nossa sociedade acerca do assunto que nós vamos tratar nessa noite. Embora lemos aqui até o verso 33, mas nessa noite ficaremos apenas do verso 22 ao verso 24. E nessa noite eu quero me destinar, obviamente a palavra é para todos, mas de modo bem específico e especial às mulheres que estão aqui. Mas, como eu disse, serve para todos nós. Se é esposo, filho, não importa, marido, homem, mulher, esta palavra serve para todos nós. Efésios capítulo 5, verso 22. Deixe-me começar, então, fazendo uma pergunta. Quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa?
Talvez você tenha respondido essa pergunta aí para você. E eu quero fazer outra pergunta. Quem foi que decidiu que é essa pessoa aí que manda? Quem foi que decidiu, que determinou que é essa pessoa que manda? Infelizmente, tem se disseminado aí, principalmente no meio evangélico, através do humor, para variar, uma deturpação do que esse texto vai trazer para nós nessa noite. A ideia de que a relação conjugal ela é complexa, isso não é deturpação, de fato ela é, mas a deturpação consiste quando há uma orientação para as mulheres, por exemplo, para as esposas, de que elas não precisam confrontar os seus maridos, mas na verdade elas precisam fingir que são eles que mandam. E aqui constitui-se o erro. Ao invés de ensinar as mulheres, as esposas, por exemplo, de onde vem a ordem, quem estabeleceu o padrão de autoridade, é sugerido que para que as coisas consigam fluir, que a mulher dê um jeitinho e, de certa forma, ela finja que é o homem que manda. Eu acredito que nós temos que fugir dessa deturpação e desse erro, porque à luz desse texto há uma ordem muito clara, muito específica, um padrão muito bem estabelecido acerca de quem manda. Esse texto ele vai falar para nós sobre a sujeição, sobre a submissão que temos que ter para com o próximo. Você que estava aqui na última vez que nós trabalhamos a carta de Efésios, nós pensamos ali no texto em que Paulo vai ensinar os irmãos dessa igreja a viverem controlados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele deve encher as nossas vidas por meio da palavra. E aí você então tem a oportunidade de louvar, de conversar as Escrituras, para que então o Espírito Santo te encha. Você também pode ser enchido pelo Espírito Santo através das ações de graças. E Paulo vai dizer no verso 21 que uma forma de ser enchido pelo Espírito Santo é sujeitando-vos uns aos outros. E embora no versículo 21 há um certo fim do texto, mas também há uma certa continuação. Como assim? A partir do verso 22, Paulo vai exemplificar o que é viver uma vida de sujeição ao próximo. E aí ele vai citar uma série de relacionamentos onde essa sujeição ou essa submissão pode ser desenvolvida. E nós precisamos pensar nessa sujeição como uma forma de ser enchido pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que logo no verso 22 Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A sujeição mútua é um efeito e é uma consequência do enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Quanto mais controlados pelo Espírito Santo formos, por meio da sua palavra, mais nos sujeitaremos ao próximo, dentro dos nossos relacionamentos. Agora, um ponto muito interessante, que eu quero chamar a atenção, é que a sujeição, o padrão da sujeição, não são as pessoas, não é o marido, não é o filho, não é o patrão, não é a esposa. O padrão, o parâmetro para a sujeição é o Senhor. E veja como isso se repete enfaticamente no texto. Desde o verso 21 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor ou de Cristo. Aí ele continua: sejam submissos aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. É um assunto que a sociedade tem deturpado, como eu disse. Isso tem influenciado muitos cristãos. A ideia do feminismo, a ideia de que a Bíblia é patriarcal, que a Bíblia coloca a mulher debaixo da sola do sapato do homem, que a mulher é inferior, que a mulher tem menos capacidade do que o homem. Então as pessoas têm feito da Bíblia o que elas bem entendem, e infelizmente muitos cristãos, por não conhecerem a Bíblia, têm sido levados por essas deturpações, têm sido influenciados por esses erros, quando na verdade deveriam se debruçar nas Escrituras e entender o que é que Deus fala acerca, por exemplo, da mulher e do homem, qual o valor que eles têm, não é? E como Deus trata então cada um. Com certeza está longe dessa concepção errada, e aí que a sociedade tem tentado empurrar de goela abaixo na vida das pessoas. Então nós vamos falar sobre submissão, sobre sujeição. Só que aqui eu preciso lembrar a você do quadro que Paulo vem pintando já há muito tempo na carta de Efésios. Paulo está falando sobre viver de acordo com a sua vocação. Paulo disse que os crentes em Jesus Cristo, eles têm uma vocação. Capítulo 4, verso 1. Vivam de modo digno da vocação no Senhor. E se você ler capítulo 1, 2 e 3, você vai saber que essa vocação é a vocação de ser igreja. Você foi salvo e colocado no corpo, você faz parte agora do corpo de Cristo, você faz parte da igreja de Jesus. Então essa é a sua vocação, a vocação de ser igreja. E ele está chamando o Éfeso a viver essa vocação. E ele chama a igreja a viver essa vocação em santidade. Lembra da figura lá que ele usa? Tirar a roupa velha, colocar a roupa nova. Viver em santidade, viver como luz, viver no amor, andar em unidade. O tempo todo ele vem trabalhando a ideia de santificação. Viver sabiamente, não como um tolo, como um insensato. Viver controlado pelo Espírito Santo e não controlado pela bebida, por exemplo. Não controlado pelos seus próprios pecados. E ele chama os crentes aqui a viverem uma vida coerente com essa vocação. E é interessante notar como Jesus muitas vezes chama a atenção dos seus ouvintes para essa incoerência com a vida. Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem discípulas, seguidoras de Jesus, mas que na verdade não seguem o Mestre, mas que na verdade não obedecem o que ele está dizendo. É basicamente isso que Paulo tem tentado trazer à tona para a igreja. Veja comigo alguns textos rapidamente. Veja Mateus 7, 21. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 7, verso 21. Diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quem é que vai entrar no céu? Aquele que chama Deus de Senhor, que tem Ele como Senhor e que faz a sua vontade. Veja aí Lucas 6, vá mais para frente um pouquinho, Lucas 6, verso 46. Olha o que diz. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? João 15, 14. Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. Olha o que diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. 1 João capítulo 3, verso 24. Vai lá para o finalzinho do Novo Testamento. 1 João capítulo 3, verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos
que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então é a essa coerência que Jesus tanto alertou os seus discípulos, que Paulo mais uma vez está chamando os crentes de Éfeso a viver. Vivam de acordo com a vocação que vocês receberam de Jesus. Vivam a vocação de ser igreja. E aqui agora é se sujeitando uns aos outros. Especificamente, mulheres, esposas, se sujeitem, sejam submissas aos seus próprios maridos. Como é que Cristo é o seu Senhor ou o meu Senhor se nós não obedecemos? Se nós não fazemos aquilo que Ele nos instrui a fazer? Ele é o nosso Senhor, Ele é o seu Senhor, se você de fato faz aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele te instrui. Eu queria, diante disso, nessa noite, olhar com vocês sobre alguns aspectos que atrapalham consideravelmente a gente de vivermos essa sujeição, de vivermos essa submissão, e as mulheres especificamente de viver essa submissão para com o seu marido. Talvez você, ao olhar para o texto aqui, de modo rápido, você ache que o texto está falando simplesmente de casamento, de uma relação conjugal, que essa é a ênfase do texto. Mas essa não é a ênfase de Paulo. A ênfase de Paulo aqui é na submissão a Jesus Cristo. É a submissão ao Senhor. E ele exemplifica com esses relacionamentos, inclusive marido e mulher. Mas o ponto de Paulo, a referencial de Paulo aqui, é Cristo. Então, um primeiro erro, um primeiro obstáculo para a sujeição da mulher, por exemplo, ao marido, é justamente o fato de ter o marido como referencial. Ao invés de ter Cristo como padrão, muitas mulheres têm tido o seu esposo como padrão, como a referência. E isso traz inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Porque, como nós já lemos, aqui no verso 22, por exemplo, o padrão é o Senhor. Sejam submissas como o Senhor. Isso gera algumas dificuldades, a mudança desse referencial. Porque quando Cristo não é o referencial, quando o marido se torna o referencial, a relação ela vai se tornar uma relação de merecimento. Se o marido faz o que me agrada, o que é bom, então eu vou agir bem, eu vou fazer o certo. Vou dar corda para ele. Mas se ele faz o que não é bom, não, eu vou puxar a corda. Eu vou dificultar para ele. Então perceba como é sutil, mas isso pode gerar uma série de dificuldades. Porque o padrão, o referencial foi mudado. E aqui, irmãos, quando isso acontece, em última instância, o referencial acaba sendo determinado pela própria mulher, por exemplo. Porque a escala de valor, se é bom ou se não é, quem vai dar é ela. Se agradou, se não agradou, se é certo, se não é, se é bom ou se é ruim, acaba sendo determinado por ela. O que agrava ainda mais. E Paulo está exatamente combatendo isso aqui. E ele sabe que essa influência, ele pode vir pela opinião externa, ela pode vir pela opinião do sistema, pode vir pela opinião de um pai, de uma mãe, de uma amiga, de um amigo, pode vir de várias formas. A mulher pode começar a agir ou partir da ideia que o marido é o seu referencial. Então ela observa o que ele está fazendo, observa o seu comportamento, as suas atitudes, e ela vai corresponder exatamente de acordo com o que ele está fazendo.
que ela então acaba de determinar. Um outro aspecto desse problema é que nós sabemos que, a natureza pecaminosa que ainda habita em nós, ela vai ter uma participação muito intensa em incentivar as mulheres a viver dessa forma, trocando o referencial, direcionando o seu foco para o marido ao invés de para Cristo. A natureza pecaminosa, ela vai minar e vai tentar atrapalhar o tempo todo a sua submissão, por exemplo, ao Espírito Santo. Então, ao invés de ser guiada e controlada pelo Espírito, você vai ser guiada pelos quê? Pelo quê? Pela sua natureza pecaminosa, pelos desejos pecaminosos do seu coração. E a gente precisa lembrar que aqui ninguém é neutro. Você não é uma folha em branco que a partir de agora vai começar como dizia Rousseau, né? Não é. Ninguém aqui é neutro, ninguém é um quadro branco. Nós temos influências, nós somos influenciados. O que a gente precisa entender e responder é: quem tem nos influenciado? Quem são as nossas influências? Nós temos seguido a quem ou o quê? Perceba como isso é sutil. Veja como é que acontece. Se o marido é calmo, tranquilo, manso, o que é que a natureza pecaminosa vai dizer? Ah, não. Eu quero um cara ativo. Um cara proativo, que faça as coisas. Esse cabo aí, molenga, mole, parado, passivo. A natureza pecaminosa começa a plantar um outro tipo de ideal, um outro tipo de referencial, de padrão. E não importa qual seja o resultado, no formato, tudo vai ser insuficiente, porque você vai estar sendo impulsionado pela natureza pecaminosa, e sempre você vai achar que a casa da vizinha é melhor que a sua. Os homens têm participação nisso? Claro, nós vamos ver isso próximo domingo, se Deus permitir. Mas aqui nós estamos nos referindo às mulheres. Quando a mulher baseia a sua submissão no Senhor e não no seu marido, ela evita esse tipo de problema. Mas quando ela não entende isso, quando ela tem o seu marido como referencial, os problemas vão surgir, porque certamente o seu marido vai errar. Certamente o seu marido vai cometer erros, falhas, porque ele é pecador. E isso não é desculpa para ninguém. Isso é realidade. Então é por isso que vocês não devem colocar o referencial nele. O referencial deve ser Cristo. Deve ser o Senhor. Um outro problema que vem dessa mudança de referencial é você não amar o seu esposo. Porque o relacionamento se tornou um relacionamento de merecimento, de troca. E isso deturpa plenamente o conceito de amor. Amor é você dar ao outro o que ele merece na percepção de Deus. É dar o que ele necessita, o que ele precisa, conforme a percepção de Deus, para a melhoria dele, para a edificação dele. Isso é amor. Então quando você age nessa troca, eu vou dar o que ele merece, se fez o certo eu vou dar, se não fez eu não vou dar, você não está amando o seu esposo. E aí os problemas com certeza só tendem a se agravar. Algumas pessoas, diante desses dilemas, chegam para ser aconselhados e dizem assim, vem cheio de humildade, né? Não,
Não, pastor, o problema sou eu. Eu estou errado. Aí o pastor já, Jesus, esse aconselhamento vai ser maravilha. Uma atitude dessa. Então vamos lá. Continue. Quando o camarada continua a falar, ele não para de falar do outro. Ele não para de levantar os erros dos outros. Sim, mas peraí, o problema não era seu? Os erros não são seus e você está falando do outro? O que é isso? Estou esperando você falar dos seus problemas. Não é. Mas o problema está lá também. Irmãos, isso não é amor. Isso não é amor. Amar é você dar ao outro o que ele precisa na percepção de Deus sem esperar nada em troca. Isso é amar. Então, quando nós definimos essa sujeição ao outro, essa submissão ao outro, baseado naquilo que o outro faz, a gente vai cair nesses dilemas. E a gente vai ter muitos problemas na nossa vida. Por isso que Paulo está nos exortando a nos sujeitarmos ao outro. Por causa do Senhor. Então, antes de tudo, a nossa sujeição deve ser a Cristo. É muito interessante percebermos isso. Algumas pessoas chegam na igreja e vêm oferecer um culto ao Senhor, só que a vida em casa está destruída. O relacionamento está destruído. Não há submissão, não há liderança, não há amor por parte do marido, não há submissão por parte da mulher. E eles vêm adorar a Deus. Só que eles não entendem que a adoração ela é integral. Nós vimos isso ano passado. É o viver para a glória dele o tempo todo. Como é que eu acho que eu não vou me submeter ao meu marido e venho chegar aqui e vou oferecer um culto a Deus? Vou adorar a Deus? Sendo que em casa eu não estou dentro do parâmetro estabelecido pelo Senhor? Esse é um grande equívoco que muitas pessoas têm cometido. Um segundo obstáculo que tem impedido as pessoas de se sujeitarem está muito ligado com o primeiro. É ter você mesmo como padrão, como referencial. A própria mulher se torna o referencial. E isso pode gerar muitos problemas. Lembra do movimento feminista? Um padrão imposto, uma releitura que é feita do que de fato significa feminismo. E esse movimento tem tentado fazer uma releitura da Bíblia. E o mais intrigante é que crentes, cristãos, estão caindo nessa onda. Estão se valendo desses movimentos, e aqui eu estou citando este, mas pensem em todos os tipos que existiam aí. Estão pegando os fundamentos desses movimentos, estão tornando esses fundamentos como referencial. E a partir desses movimentos, vem se fazer uma leitura das Escrituras. Quando na verdade o nosso referencial é a Bíblia. Quando na verdade deve ser o contrário. A Bíblia deve ser o padrão pelo qual nós lemos esses movimentos. Pelo qual, por exemplo, nós lemos o feminismo. Mas infelizmente muitas pessoas têm sido influenciadas por isso. E tem tido como um referencial, algumas mulheres, o seu próprio coração. Como é que o salvo, como é que a mulher crente, ela deve se posicionar diante do feminismo? Como é que a mulher cristã deve se posicionar diante das ideias desse movimento? A mulher que recebeu a vocação de ser igreja, de fazer parte do corpo de Cristo, como é que ela lida? E é através dele que nós então fazemos a leitura destas coisas. Não é o movimento que me leva a reler a Bíblia,
Repito, é a Bíblia que me leva a fazer uma leitura desses movimentos. E é por isso, irmãos, que eu enfatizo mais uma vez o que ele disse no capítulo 4, verso 17 e 20. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na inutilidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Jesus Cristo. Os crentes não vivem como gentios. Não foi isso que ele aprendeu de Cristo. E Paulo mais uma vez está trazendo isso à tona. Não devemos viver como aqueles que ainda não foram salvos, aqueles que não vivem conforme o Evangelho, por causa do endurecimento do coração deles. Eles ainda não compreendem o Evangelho. Mas se você é crente, se você era cristão, se você está em Cristo, se você já recebeu o Senhor, você tem uma vocação a ser vivida. E por isso eu enfatizo para você nessa noite: quem é o seu referencial? Quem é o seu padrão? Tem sido a sua natureza pecaminosa? Tem sido o sistema pecaminoso, mundano? Ou tem sido Jesus Cristo? Ou tem sido o Espírito Santo de Deus? A sua prática, o seu dia a dia, evidencia para as pessoas que estão perto de você quem de fato é o seu referencial. As suas práticas evidenciam quem é o seu real referencial. Essa sujeição que Paulo estabelece aqui, ela implica, de modo muito objetivo, o abrir mão de alguns direitos. Como isso vai de encontro ao nosso momento? Como isso vai de encontro à nossa sociedade? Uma igreja sendo diferente. Uma igreja impactando a sociedade porque ela é diferente da sociedade. Uma igreja que abre mão dos seus direitos. Quando na verdade um movimento que bate no peito e clama direitos, autonomia, liberdade, poder, para simplesmente ser e fazer o que bem entende. Mas a sujeição proposta aqui por Cristo, apresentada aqui por Paulo, é uma sujeição que abre mão dos direitos. Não é uma sujeição que reivindica, que briga, que faz baderna pela reivindicação de direito e de poder. É dessa forma, sujeitando-se assim, que a igreja impacta o mundo, que a mulher impacta o mundo feminista. Quem é o seu referencial? Esposas, cada uma de vós, respeitai o vosso marido como ao Senhor. Como ao Senhor. O respeito é por meio da sujeição ao Senhor, a Cristo. Não é ao marido, não é a você mesmo ou mesma. É por sujeição a Jesus. Paulo vai dizer lá na frente também que não são os filhos, que não é o seu patrão, que não são os seus empregados. Há quem diga, que os filhos são a razão do viver. Paulo está dizendo, não. O nosso referencial é Cristo. É por causa dele que nos sujeitamos, que nos submetemos. O terceiro obstáculo, e o último, é quando nós não nos submetemos a Cristo, nós vamos cair
na ideia de desejar aquilo que não nos diz respeito. Lembra do texto que eu li no início do culto? Vai lá comigo, Gênesis capítulo 3. Deixa marcado Efésios aí, volta lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Veja comigo que Moisés registrou, conduzido pelo Espírito Santo. Verso 16. Gênesis 3, verso 16. Nós temos um texto em que o juízo de Deus é apresentado, algumas consequências por causa do pecado do homem. E no verso 16 nós temos então o juízo de Deus para a mulher. E é um juízo que vai afetar a sua maternidade e o seu matrimônio. Perceba o que diz o verso 16 do capítulo 3. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. E aí ele vai usar uma outra expressão em seguida que vai dizer a mesma coisa. Aqui é um recurso literário. Ele vai a mesma coisa. Aí ele diz: em meio de dores darás à luz filhos. O processo de gestação da mulher vai ser um processo agora difícil, doloroso. E aí perceba o que ele vai dizer no final. Preste atenção no que ele vai dizer aqui. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Assim que o pecado entra no mundo, assim que o homem desobedece ao Criador, consequências claras chegam para a vida conjugal. E uma versão diferente, tentando se adequar ainda mais à realidade aqui da língua original do Antigo Testamento, diz assim, o mesmo verso que eu acabei de ler, na versão atualizada: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Perceba agora. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Capítulo 4 de Gênesis. Vê comigo aí o verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia, aqui é o episódio de Caim e Abel, certo? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Perceba as mesmas palavras, a mesma linguagem que é usada no verso 16. Desejo, certo? Domínio, sendo usado no mesmo contexto. E a ideia é a mesma. Então, como consequência do pecado da humanidade, o relacionamento conjugal tem agora uma mulher que lida com um desejo de ser contra o homem, de ser contra o seu esposo. Mas aí o texto diz: mas ele o dominará. Ele a dominará. Talvez a gente entenda o porquê da dificuldade da sujeição. A dificuldade em se submeter ao homem como padrão estabelecido por Deus.
aquele que vai liderar. Devido ao pecado, ela se inclina para uma função que não era dela, para uma função que não foi dada a ela. Então aqui está o nosso terceiro obstáculo: a inclinação de desejar o que não lhe diz respeito, de querer assumir um posto ou uma função que não é sua, que Deus não lhe deu. Deus deu ao homem. Quando estamos sujeitos a Cristo, vamos conseguir de fato exercer a submissão correta. Vamos conseguir nos voltar para aquilo que Deus determinou para nós. A mulher passa então a exigir os seus direitos, baseada simplesmente na sua percepção particular. Irmãos, isso aqui é muito atual. Muito atual. Cada grupo, maioria ou minoria, exigindo os seus direitos. Isso está encravado no coração da humanidade, como consequência profunda do pecado. Isso está no coração da raça humana. E sabe o que é que isso produz no nosso coração? Sabe o que é que isso produz no seu coração? Resistência. Resistência. Porque não queremos ser aquilo para o qual nós fomos feitos. Então, ao invés de ajudar, acabamos prejudicando. Por que você foi criado? Por que eu e você fomos criados? Veja Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja. Por que a mulher foi criada? Por que a esposa é esposa? Para ser uma auxiliadora. Isso faz dela menor do que o homem? Pior do que o homem? Menos inteligente do que o homem? Menos capaz do que o homem? Claro que não. Claro que não. O valor diante de Deus é o mesmo. São funções diferentes. Apenas isso. Se você for movida pela sua natureza pecaminosa, você vai ser levada a resistir. Se você for levada pela leitura particular dos seus direitos e não pelo controle do Espírito Santo, você vai ser levada a resistir. Mas se você for levada pela submissão a Cristo, pelo controle do Espírito Santo, você vai conseguir desenvolver o seu papel. Você vai conseguir se sujeitar, respeitar ao seu marido. Porque essa é parte da função que Deus lhe deu. E ser submissa ao seu marido não é pecar porque ele está obrigando você a pecar. Não é estar debaixo da sola de um marido imundo, imoral, pornográfico, estúpido. Você não está sujeita a ele, por isso que você não vai pecar. Você está sujeita a Cristo Jesus. A sua sujeição é a Cristo Jesus. Esposa, mulher, você tem amado o seu Senhor e tem se esforçado para viver em submissão, em respeito,
ao homem que Deus tem colocado para liderar a sua vida? Quem é o seu Senhor? Quem é? Lembre-se que antes da sua adoração aqui junto congregacionalmente, antes disso, você adora a Deus como esposa. Você adora a Deus como filha, como mãe, como mulher. O controle do Espírito Santo, ele conduz você e a cada um de nós ao abandono do nosso pecado. Ele nos conduz a uma vida de louvor a Deus, de uma vida de gratidão ao Senhor. E Ele nos conduz a uma vida de submissão a Cristo. E consequentemente uma vida de submissão ao próximo. Quem é o seu referencial? Quem é? Queria que você pensasse nisso nessa noite. Fecha teus olhos aí e pensa um pouco nisso. Quem tem sido o seu referencial? Por que você se submete? Soberano Deus, estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar. Reconhecemos, ó Deus, as marcas que o pecado deixou na humanidade. E reconhecemos que mesmo salvos pelo Senhor Jesus Cristo, ainda temos que lidar com essas marcas, com essas manchas, com essas influências. Sabemos que isso não é desculpa, porque já não somos mais escravos da nossa natureza pecaminosa, dos nossos pecados, das nossas vontades. Nós somos livres, libertados para Te obedecer. E diante disso, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, nesse texto em que Paulo, de forma muito objetiva, se dirige às mulheres, no que diz respeito à sua submissão para com o seu marido, para com o seu esposo. E nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, que dê graça a cada mulher aqui, a cada esposa, a mulheres que se tornarão esposas, mulheres que estão pensando em namorar, em ter um marido, que elas reflitam sobre este chamado bem específico, essa função que o Senhor tem para cada uma delas. Porque nós sabemos que, além dessa influência do pecado, tem a influência da nossa sociedade. Nós sabemos que isto tem destruído, tem atrapalhado muitos lares, muitas famílias, muitos relacionamentos. Por isso nós suplicamos a Tua graça nessa noite, ó Deus. Que possamos entender o que o Senhor requer de nós. E com submissão ao Senhor, nos dobremos e assumamos o compromisso de obedecer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Pedimos, ó Deus, por aquelas mulheres que possivelmente não vão casar. É possível ser feliz sem casar, claro, nós sabemos disso, ó Deus. Que essas mulheres também consigam desenvolver essa sujeição ao Senhor. Que as filhas aqui nesta noite consigam ser submissas ao Senhor. E que essa sujeição ela seja evidenciada no relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas que Deus tem colocado como autoridade na vida delas. Que haja respeito, que haja sujeição e que o Seu nome seja glorificado. Ajuda-nos, ó Deus. Que a sociedade não venha nos influenciar
ao ponto de rejeitarmos a Tua palavra. Mas que o Senhor seja sempre o nosso referencial, que a Tua palavra seja sempre o nosso padrão, seja sempre o nosso guia, e que assim rendamos louvores ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos essas coisas nessa noite, gratos e conscientes de que o Senhor está ouvindo e o Senhor vai responder conforme a Tua perfeita vontade. Em nome dele, amém.